Muita gente acredita que Raditz era fraco ou um Saiyajin irrelevante, mas essa ideia não faz jus ao que ele realmente era. Seu nível de poder, na maioria dos databooks, era de 1500, pode até parecer pequeno quando comparado ao de Vegeta ou Nappa. Mas isso não significa que ele fosse um guerreiro qualquer. Quando Raditz apareceu na série, ficou claro que ele era muito mais forte que seu irmão mais novo, Goku. Seu poder foi erroneamente comparado em uma fala de Nappa. Isso é impossível, é incrível. O poder de luta dos Saibaimans é de mais de 1200. Isso equivale ao mesmo poder de Raditz. Curta esse vídeo para me ajudar a não passar fome. Akira Toriyama, em partes de revistas destinadas a perguntas e respostas, afirmou que Raditz e Nappa eram guerreiros de mesma classe. Disse também que no momento do confronto com Goku e Piccolo, ele tinha o poder de luta de 1600. Apesar de ter sido derrotado por Goku e Piccolo, isso não significa que ele fosse fraco. Muitos fãs julgam Raditz com base no que veio depois em Dragon Ball Z, mas essa visão acaba ignorando o contexto da época. Se olharmos para a geração de Saiyajins da qual ele fazia parte, Raditz estava entre os mais fortes. Ele só parece fraco porque foi comparado diretamente a Nappa e Vegeta, que eram figuras de elite entre os Saiyajins. Como filho de Bardock, Raditz herdou um grande potencial de luta. Os Saiyajins eram classificados ao nascer em diferentes categorias, classe baixa, média ou alta. Bardock e Goku eram de classe baixa, enquanto Raditz foi classificado como guerreiro de classe média, assim como Nappa. Isso significa que, desde o início, ele tinha um potencial maior. Quando encontrou Goku na Terra, mesmo depois de todos os anos de treinamento do irmão, Raditz ainda era muito superior. Ele era pelo menos 3 vezes mais forte, um feito impressionante. Bardock, por outro lado, conseguiu atingir um nível de alta classe pelos seus feitos durante sua jornada, mas nunca deixou de ser considerado um Saiyajin de classe baixa na hierarquia da espécie. Segundo Akira Toriyama, um Saiyajin nunca mudava oficialmente de classe. Assim, Bardock foi um dos mais poderosos de sua categoria, enquanto Raditz alcançou um dos níveis mais altos da classe média. Vegeta, como um príncipe Saiyajin, naturalmente já estava em outro patamar desde o nascimento. A ideia errada de que Raditz era fraco vem do fato de que ele foi comparado diretamente a Nappa, que tinha um poder de 4000. No entanto, essa diferença pode ser explicada pela idade e experiência de Nappa, que era bem mais velho, cerca de 20 anos a mais. Se Raditz tivesse tido tempo para evoluir, ele provavelmente teria alcançado um nível muito maior. Entre os Saiyajins sempre existiu a crença de que o mais forte deveria ser o rei. Um bom exemplo disso é Broly, que nasceu com um poder absurdo e foi considerado uma ameaça pelo rei Vegeta. O próprio rei, com todo o seu orgulho, dificilmente aceitaria que Bardock fosse mais forte do que ele. Se tivesse percebido isso, talvez tivesse tentado eliminá-lo. Bardock pode ter escondido sua verdadeira força dos líderes Saiyajins, já que todos o viam como um guerreiro de classe baixa. Já Raditz nunca foi visto como um perigo para a estrutura de poder do Saiyajin. E sobre o erro de dizer que Raditz era do nível dos Saibamans, ele poderia derrotar vários deles ao mesmo tempo, já que naquela época uma diferença de 300 de poder era algo enorme. Hoje, os níveis de poder em Dragon Ball são absurdamente altos, tornando essas diferenças quase irrelevantes. Mas naquela fase da história, um aumento de algumas centenas já fazia toda a diferença. Se Raditz tivesse sobrevivido e passado pelos mesmos treinamentos que Goku, ele poderia ter atingido patamares incríveis. Seu potencial era muito maior do que muitos imaginam. O que o impediu de crescer foi simplesmente a falta de tempo e desenvolvimento dentro da história. Mas eu tenho uma opinião que a morte dele cumpriu um papel importantíssimo na história. E eu deixei aqui nos vídeos sugeridos um short onde vocês vão entender melhor sobre isso. No fim das contas, Raditz tinha um potencial enorme e estava longe de ser um guerreiro fraco.